Buenas! Agora eu vou dar a resposta para você daquele grande desafio que eu te deixei de concordância verbal na Fundação Carlos Chagas. Você tem medo do FCC? Não tenha medo, tenha respeito. Dá uma olhadinha nessa questão top. As normas de concordância verbal estão plenamente observadas na frase, beleza, onde está correta a concordância verbal? Olha aqui, frases extensas, foram baseadas num texto ao qual você teria tido acesso lá na sua prova e vamos analisar uma por uma. Vamos analisar primeiro A e B. A regra geral de concordância verbal diz o quê? Que o verbo concorda com o sujeito, mais especificamente com o núcleo do sujeito. Então vamos buscar o sujeito. Isso eu vou encontrar achando verbo. Então diz assim: ao considerar que as palavras de um discurso podem afastar-se de seu trilho original, somos alertados para o fato de que as palavras chegam a distorcer o nosso pensamento. Chego aqui para o verbo, já destaquei aqui, ó, a locução pode afastar-se e pergunto o que se pode afastar? O que se pode afastar de seu trilho original? As palavras de um discurso. Opa, peraí, professor, esse é o sujeito, beleza, mas o núcleo é esse, ó, palavras e não discurso. Então não é o discurso que pode afastar-se, sim as palavras. As palavras podem afastar-se. Olha o erro clássico na concordância verbal da Fundação Carlos Chagas. Já a letra B. O entendimento imediato das palavras a que recorremos dependem da adequação lexical. Dá uma olhadinha. O que é que depende da adequação lexical? O entendimento imediato das palavras. Olha como ele inverteu a armadilha. Deixou palavras lá no plural, mas o núcleo está aqui, ó. Entendimento. O entendimento depende da adequação lexical. Pegou a armadilha clássica da Fundação Carlos Chagas, coloca determinantes em números diferentes, singular ou plural, do núcleo, em números diferentes do núcleo, e fazem o verbo concordar com aquele termo e não com o núcleo. Está errada a concordância. Existem outras situações especiais de concordância, até mesmo possíveis com o determinante. Porém, fica para um próximo vídeo. Agora vou fazer o seguinte. Vou pular a letra C. Posso pular? Pulei. Letra D. Cabem aos poetas valer-se de uma linguagem cujas marcas mais evidentes não se encontram no dicionário. Espera aí. Cabem aos poetas valer-se. Olha outra armadilha clássica na Fundação Carlos Chagas. Chega para o verbo caber e veja o seguinte: caber no sentido de ser pertinente, ser destinado a alguém, ser relativo a eles. O que cabe, cabe a alguém. Esse verbo é transitivo e indireto. Esse termo aos poetas, regido da preposição a, não é o sujeito da oração. Você está vendo que ele colocou o verbo no plural e o termo poetas no plural para você achar que esse termo é o sujeito? Não é. Esse termo é o complemento verbal chamado objeto indireto. Cabe a eles. Faz a pergunta para achar o sujeito agora. O que cabe a eles? Valer-se de uma linguagem. Peraí, professor, quando eu fiz a pergunta para achar o sujeito do verbo caber, eu encontrei uma outra oração. Essa oração funciona como sujeito do verbo da oração caber. Então nós vamos dizer que essa oração aqui é a oração principal e a outra oração é aquela famosa oração subordinada substantiva subjetiva. Trocando em miúdos, essa oração é o sujeito oracional da outra. E quando você tem um sujeito oracional, o verbo da oração principal permanece neutro na terceira pessoa do singular. Então aqui está errada a concordância. Cabe aos poetas valer-se. Pegou? Olha que questão top. E agora prepare-se. Olha a letra E. Distingue-se perfeitamente entre os usos diurnos ou noturnos de uma língua aquelas nuances. Espera aí. Quem distingue, distingue alguma coisa. Lembra, o verbo distinguir não tem pronúncia para o distinguir. Distingue. Quem distingue, distingue alguma coisa. O verbo é transitivo direto, mas não está sozinho. Está acrescido do velho conhecido pronome ser. Espera aí, professor. Então, o que acontece aqui? Vai aparecer para nós o verbo transitivo direto, acrescido do ser, sem necessidade de o ser estar ali, porque o ser quer pegar o tal objeto direto do verbo e transformá-lo no sujeito paciente, professor. Ele é a partícula apassivadora. Estamos diante da voz passiva sintética. Então, em vez de falar assim, distinguimos o quê? Se eu falasse distinguimos algo, esse algo seria o termo lá na frente, aquelas nuances, ó. Distinguimos perfeitamente entre os usos diurnos ou noturnos de uma língua, aquelas nuances. Distinguimos aquelas nuances. Distinguimos o quê? Aquelas nuances. Esse termo seria um objeto direto. Seria, se não fosse o bom e velho ser partícula passivadora, que traz o objeto à condição de virar sujeito da oração. Então, em vez de sair correndo e perguntar distingue-se o quê, eu pergunto, o que se distingue? O que se distingue? Aquelas nuances. E aí vem o grande finale. Se o sujeito é aquelas nuances, ele vai atrair a concordância do verbo. E aqui no início não podia ser distinguir-se, tinha que ser distinguem-se aquelas nuances. É o mesmo do alugam-se salas, reformam-se cadeiras, vendem-se carros. Essa é a concordância correta. Então a letra E dançou, furou. E finalmente, vamos para a letra C? Letra C. Preservam-se durante o dia, claro, as características mais comunicativas da língua. Opa, de novo, quem preserva, preserva alguma coisa, algo, verbo transitivo direto. Mas não está sozinho, está acrescido do ser. Olha o esqueminha de novo. VTD mais o ser.
Partícula passivadora. Pega o tal objeto direto. Preserva-se o quê? Se fosse assim, quem preserva alguma coisa. Preservamos o quê? Preservamos as características mais comunicativas da língua, núcleo, características. Esse termo seria o objeto direto, se não fosse o ser, partícula passivadora, que pega o objeto direto e o transforma em sujeito paciente. E se o sujeito está no plural, o que acontece com o nosso verbo? Ou o núcleo do sujeito está no plural, o que acontece com o nosso verbo? Terceira pessoa do plural. Preservam-se as características. Agora está perfeito. Preservam-se as características, é o mesmo que dizer, são preservadas as características. E olha o final da história. Preservam-se durante o dia as características mais comunicativas da língua, pelas quais se cumpre seu propósito. Por essas características se cumpre seu propósito. Quem cumpre, cumpre alguma coisa. O verbo é transitivo direto, mas está acrescido do ser. Esse ser vai ser a partícula passivadora se não tivéssemos esse ser disséssemos. E cumprimos ela, a língua cumpre seu propósito. Cumpre o quê? Seu propósito seria o objeto direto. Você está vendo de novo a Fundação Carlos Chagas batendo 3 vezes na mesma questão, na mesma regra? Se o que se cumpre é o seu propósito, o verbo vai lá e concorda com o sujeito. Se o núcleo está no singular, o verbo fica no singular, mas se o núcleo está no plural, o verbo fica no plural. Uau! Aqui está a resposta correta. Letra C. Tem que ter medo da FCC? Não. Tem que ter respeito e gabaritar a prova.